Mensagem 12 sobre o tema: a mesa familiar tem o governo de uma vida reinante. Olá, muito bom dia, queridos, paz seja convosco. Graças ao Senhor, mais um dia aqui no canal Reino em Pauta com vocês, levando a poderosa palavra do reino. Que Deus abençoe, queridos. Obrigado a todos vocês pelos likes, obrigado pela comunhão e pelo compartilhar dessa palavra reinante de todas as manhãs. Queridos, eu estou discorrendo aqui uma série, um tema incrível, poderoso, que fala sobre a mesa familiar tem o governo de uma vida reinante. Glória a Deus por esse tema, está sendo maravilhoso, por isso eu peço a você que acompanhe todas as reflexões dessa série. E todas as séries que está discorrendo aí são profundas e maravilhosas. Queridos, na mensagem de número 11, eu concluí falando acerca de algo tremendo, que foi o objetivo de Deus para os seus filhos era ter uma casa de pedras vivas. E eu falei muito sobre Deus não quer pedras empilhadas. Deus não quer pedras separadas. Deus quer uma pedra sobre a outra com auxílio mútuo. Este é o resultado da mesa, o resultado da revelação da mesa, na constituição da filiação. Certo? Vocês entendem o meu linguajar? Glória a Deus por isso. Muito bem, agora essa mesa, queridos, gloriosa, constituiu um sacerdócio. E esse sacerdócio é santo. E eu quero que você entenda que no versículo 5 de 1 Pedro, capítulo 2, o Senhor fala sobre o sacerdócio. Aí Pedro fala da casa espiritual e o sacerdócio santo. Queridos, o termo espiritual denota a qualidade da vida divina que vive e cresce. Esse é o termo espiritual que está registrado aí, louvado seja o Senhor. E santo denota a qualificação da natureza divina que separa e santifica. Então eu quero que você entenda essa questão do ser santo. Ser santo não é dizer eu sou santo porque eu faço algumas coisas lindas, maravilhosas. Querido, ser santo não vem do homem, vem mais de Deus. Porque é Deus que nos chamou, é Deus que nos separou. Então eu falei nas reflexões anteriores acerca da vida de Deus governando o nosso interior. E que isso vem, amados irmãos, da realidade da filiação e da constituição da mesa, que nos leva ao entendimento de viver a vida de Deus dentro de cada um de nós. Partindo desse princípio, então nós somos santificados, isto é, somos separados. Então, santificar significa separar. Então, vai pegando as revelações aí, porque são tremendas. Então, a casa de Deus subsiste principalmente por causa da vida divina, porque a casa de Deus é espiritual, e a casa de Deus, ela é santa. Quem é a casa de Deus? Porventura é um templo cheio de materiais, tijolos e massas e tudo? Não. A casa de Deus é o nosso interior. Essa é a casa favorita de Deus. Então, Deus entrou dentro do nosso interior e por causa da entrada de Deus, esse interior se tornou santo. Muitas vezes, amados irmãos, sem a visão da mesa, nós achamos que a santificação é uma coisa nossa. É um dote humano. Então o humano, ele se esforça e se torna um santo de Deus. Deus me deu uma revelação que não é por aí, é o contrário. Quem nos fez santo foi Deus. Por que ele nos fez santo? Porque ele entrou dentro do nosso interior. A partir daí, você passou a ser santo não pelos seus dotes, mas por causa da presença de Deus. Por causa da vida de Deus, por causa da revelação de Deus, por causa do compartilhar da mesa de Deus contigo. Você está entendendo isso? A doutrina humana ensina o homem a fazer coisas boas, entre aspas, para agradar a Deus. Enquanto que o Espírito revela o contrário. Deus entra dentro do homem para que o homem vivencie a presença de Deus e usufrua da vida de Deus
governante, tá? Na vida dele, e ele então anda sob o governo dessa vida. Não porque ele é importante, ou porque ele é bom, ou porque ele é um bom crente. Não, é porque Deus é bom e o fez santo. A Bíblia diz, não foi vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi. Então Deus nos escolheu. A partir da escolha que Deus fez para mim e para você, Ele nos fez seus santos. É comum você chamar o irmão, ô santo, e ele falar, não sou santo. É uma falta de entendimento. Porque na realidade, humanamente falando, eu não consigo ser santo. Eu só sou santo por causa da vida de Deus em mim. Amém, queridos? Então, aí, a partir desse entendimento, o Senhor, então, levantou, constituiu no interior de cada um de nós um sacerdócio. Mas o que é ser um sacerdote? Ser um sacerdote é ser uma ponte constituída com um propósito. Então, não existe um abismo, uma cidade para cá, uma cidade para lá e um abismo no meio. Qual é a solução para unir essas duas cidades? É construir uma ponte, certo? Então se constrói uma ponte de forma que os moradores daqui passam por lá de lá, os de lá por lá de cá, sem nenhum problema. Isto é um sacerdócio. Então vai entendendo e pega a revelação para você. A Bíblia diz que nós somos um sacerdócio real. Somos uma nação santa, somos o povo adquirido para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A partir dessa visão, então você entende quem você é. Você é uma ponte. Agora, quem te fez ponte? Foi ele, a ponte suma. Foi o sumo sacerdote, Jesus Cristo, que através da cruz, ele estabeleceu a sua filiação, e aí a partir daí constituiu uma mesa, e nessa mesa está presente o seu sacerdócio. Porque a partir da mesa constituída, a igreja, eu já falei na reflexão anterior, a igreja, irmãos, foi constituída. Deus disse a Pedro, você chama-se Pedro, mas sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Então, a partir da mesa e desse sumo sacerdote, dessa ponte suma, a igreja foi constituída. E agora a igreja, ela é um sacerdócio santo. Então, a igreja, irmãos, tem o santo dentro dela, que é Cristo, e por isso que ela é sacerdócio. E ela tem o poder dos céus para transferir pessoas de um lado para o outro. Por isso a voz da igreja é poderosa. Nós temos que prestar atenção e dar ouvido à voz da igreja. No interior da igreja está Deus. Portanto, é impossível que a voz que sai da igreja não seja a voz de Deus. Amém, queridos? Deu para entender? Então, é maravilhoso você entender que você é o sacerdócio, que você é um sacerdote. E a palavra do Senhor é muito clara acerca desse sacerdote. Amados, a casa de Deus, ela subsiste somente ou principalmente pela vida divina. E eu já falei que ela é espiritual. O sacerdócio subsiste pela natureza divina, portanto é santo. Então vamos lá. A natureza divina dentro de você te fez santo e te constituiu sacerdócio, tá? Portanto, você é uma casa espiritual. Essa casa espiritual, irmãos, ela tem um poder expansivo, ela tem um poder de expansão. Essa expansão da casa espiritual não é algo natural, não é um dote humano, não é a vontade humana que faz expandir, não é o homem que diz, eu abri 10, 20, 50 igrejas, não. Quem abre a igreja, ou quem abriu a igreja é Cristo. Eu e você somos instrumentos de Cristo para a sua edificação, tá certo? Então, amados irmãos, Deus, através desse sacerdócio que é uma ponte, ele espalha, ele cresce a visão desta mesa gloriosa. Portanto, a mesa do Senhor está estabelecida em toda a terra habitada. A mesa do Senhor está estabelecida onde 2 ou 3 pessoas se reunirem. A mesa do Senhor está estabelecida onde alguém levantar e orar. A mesa do Senhor está estabelecida onde alguém invocar o nome do Senhor. Essa é a realidade gloriosa da mesa do Senhor. Queridos, e desse sacerdócio glorioso, né? Que
amados, muito mais do que apenas uma função sacerdotal, né? Ele tem sobre ele o encargo da vida. E o encargo da vida, amados irmãos, leva à multiplicação desse sacerdócio, a edificação de muita gente num propósito sacerdotal que é a vontade eterna de Deus. Isto é maravilhoso, né? Então esse conjunto coordenado de sacerdotes, que nós chamamos de igreja, é uma casa espiritual edificada, certo? Dá para entender isso? Que o sacerdócio, tá, é implantado na vida de muitas pessoas, tornou uma casa espiritual edificada. Então nós vemos aí, irmãos, a visão corporativa do sacerdócio. O sacerdócio tem uma visão corporativa. Aleluia por isso, né? E isso é uma pedra edificada sobre outra pedra, porque ele é corporativo, né? Eu e você não somos sozinhos. Como eu falei na reflexão no início, eu preciso de você, você precisa de mim. Nós somos uma unidade, né? Glória a Deus. Então, amados e queridos irmãos, eu quero dizer a você a questão dessa visão poderosa, que esse sacerdócio, amados, ele, como tem uma visão corporativa, ele não pode ficar estagnado. Não pode estagnar. O sacerdócio de Cristo não fica estagnado. O sacerdócio de Cristo é tremendo e tem que caminhar, certo, amados irmãos? Então, o que se passa? O que acontece nessa visão? O novo nascimento, né? O crescimento pela nutrição de Cristo e a edificação com os santos do Senhor. Por quê? Quando você nasce, automaticamente você nasce em Cristo, você é nutrido por Cristo. É como aquela mãe que acabou de ter o teu filho. Automaticamente ela tem o poder de nutrição. A mãe pode ser novinha, primeiro filho, né? Assim que o filho nasce, ela vai ter a nutrição do filho. E essa nutrição da mãe é orgânica. Assim é, irmãos, a vida, tá? Sob a filiação que recebeu essa comunhão na mesa. Você invoca o Senhor e recebe a nutrição e tem poder de compartilhar a nutrição porque você é sacerdote. Tá certo? Vamos orar. Pai, obrigado por esse momento. Ministra sobre cada um de nós e realiza tua obra. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Um abraço e até amanhã.